que é prescrito por veterinário, porque às vezes por causa da dosagem é até melhor usar o humano. Enfim. Agora, desculpa. Pode falar. Não, porque o pessoal fala muito, a gente até falou agora aí, sobre o que consumir, o que comprar na crise e tal. Mas tem alguma coisa assim sobre o que não consumir? Por exemplo, álcool. Você desidrata se você beber álcool. Ou, por exemplo, você tem um problema se você tá com pouca comida e essa comida salgada pra durar mais. Só que se você come mais sal, você tem que consumir mais água. Mais água, sim. Né? Então, se tem essa instrução também de tipos de coisa que você deve evitar durante uma crise? Durante uma crise, assim, a questão do álcool, eu particularmente não bebo. Não bebo, é muito difícil beber. Mas eu tenho álcool estocado em casa porque eu acho que esse tipo de coisa pode virar uma moeda de troca. Sem dúvida. Né? Então, assim, você tem pessoas que, por hábito, consomem álcool quase que diariamente, aquilo faz parte da rotina, numa situação de crise extrema. Talvez uma garrafa de uísque para um cara que tem outros recursos que eu não tenho, aquilo lá vai ser uma moeda de troca. Então, cigarrinho, bom ter. O preparador pensa até nisso, porque, sei lá, você pensa numa crise que um hacker invadiu todo o sistema financeiro e ninguém mais consegue usar. Tô dando um exemplo aqui fictício, ninguém mais consegue usar cartão de crédito, débito, fazer transferência no Pix, nada. Né? Então, ou você tem dinheiro em espécie, ou você vai ter que voltar para o escambo. Né? Então, assim, nesse cenário, sim. Agora, de consumir, eu acho que nenhum tipo de, vamos supor, o álcool, nenhum tipo de substância que mude o seu estado de consciência, de alerta, numa situação de crise, de caos, é muito inteligente você consumir naquela ocasião. Porque... E se você beber o próprio mijo? Você tem que fazer tratamento, né? Eu acho que, assim... Tem gente que consome como terapia. Uma vez eu vi alguma... eu vi isso. Você procurar aí... Urinoterapia. É isso aí. Tem um negócio desse. Eu não sei o benefício disso, mas eu entendo que se você não purificar aquilo... Igual assim, existem navios que eles purificam e aquilo retorna. Né? Como água, Mas assim, eu acho que o processo é muito pior do que você pegar uma água ali, ferver, usar um clorinho, um cloro. Se seu amigo quiser te dar na fonte. Aí não dá, né? Tem gente que aceita. Eu não, mas tem gente que aceita. Já pensou ele querer te dar na fonte? Mas eu acho que pra matar a sede não serve. Particularmente, eu acho que, porque, sei lá, deve ter sais, minerais, alguma coisa ali que é tipo beber água salgada, né? Pior, às vezes. Ô, Júlio, e você, no seu estoque lá, você estoca também uns cigarros, porque em tempos de crise, né, o cigarro também pode ser uma moeda de troca valiosa. Cara, eu sou... Meu vício é o cigarro. Eu sou fumante diário, fumo Você trocaria um cigarro por umas munições? Se você estivesse precisando. Sim, porque... Tá vendo? Munição. É que assim, munição eu tenho bastante, munição é muito mais fácil de estocar do que o tabaco. Porque o tabaco, assim, eu gosto de um charuto. E para você manter o charuto, você tem... Não é que você tem que manter ele seco e ele também não pode ficar muito úmido, porque senão mofa. E se ele ficar muito seco, ele vai ficar quebradiço e vai estragar o fumo. Então, assim, é um negócio complicado de estocar. Então, assim, o que eu faço particularmente, né? Eu tenho ali eu sempre compro cigarro de pacote, né? Para sempre ter uns dias a mais ali. E eu tenho aqui no Brasil, cara, é muito difícil de achar. Quando você acha, só que como eu vou pro Paraguai, lá é muito mais fácil de achar. São aquelas latinhas nos Estados Unidos, no Texas, isso é muito comum. Aquelas latinhas de fumo de mascar, né? Porque aí não é para fumar. Né? O pessoal coloca aqui no canto do lábio e aquilo vai soltando até quem não fuma aquilo lá, cara. Se você experimentar, dá até tontura. Porque o nível de nicotina que ele libera pela mucosa é muito maior do que fumar um cigarro, por exemplo. Então, assim, aquilo seria, tipo, pra eu controlar nos primeiros dias. Porque, assim, é um vício. Claro. Mas não é impossível de largar. Durante uma crise, eu vou ter muito mais coisas para me preocupar do que tô com vontade de fumar. Entendeu? Então, assim, aquilo lá seguraria a parte fisiológica, que é assim, não tô tendo entrada de nicotina no meu organismo. Então, aquelas latinhas também dura 10 anos aquilo lá, porque elas vêm lacradas numa latinha de aço, e ele já é meio úmido ali, porque é o de mascar, né?
Então, Você sabia que tinha chiclete de cigarro, né? Chiclete de nicotina, tem, Você não tem, sabia, né? né? Tem até adesivos. Adesivo, Você bota né? adesivo no corpo. Sabor É, derby. sabor né? derby. eu já usei os dois. Eu já usei os dois. Mas eu era safado. Na época do banco, teve uma época que eu tentei parar de fumar. Aí eu comprei os chicletes. E aí comprei do mais forte, né? Porque eles têm Graduações. então você começa do mais forte e vai diminuindo. Cara, eu mastigava o chiclete e descia Mas, do ó, meu posto pra fumar. essa pergunta aqui é boa. Qual que é o item mais valioso pra se estocar, na sua opinião, Júlio? E também na do Léo também. Vamos ver se o Léo discorda de você. Mais valioso, É, eu se, acho quiser, se quiser, deixa o Léo começar, que o Júlio Tá, é vai lá. especialista, né? Não, tem Aí o coisa Léo pode falar, não, concordo, eu falaria isso daí mesmo. que desde que a gente tem a história, né? Que tem a humanidade com história escrita e tal, e sempre teve valor, que é o ouro. Então acho que eu não estoco. Mas será que, tipo, numa crise mesmo, o ouro ele vai ter a... Cara, o ouro sempre. Acho que no Eu sei início que da ele tem. crise, o ouro, sim, se a gente tivesse um colapso da humanidade, a princípio, essas coisas não teriam valor, elas perderiam muito valor. Sim. Mas depois ganha de novo. Sim. Se a sociedade for continuar, ela vai ganhar valor de novo. Exatamente. Claro que coisas imediatas, que você tem necessidade de imediatas. Aí a gente pega aquela história da pirâmide de Maslow, né? É até legal estudar isso. verdade. Então, sempre que for uma necessidade mais imediata, claro que no início da crise ela vai ter mais valor. Então, comida e água, né? Então, tem coisas que vão ter... Não, mas qual comida? Hein? Aí que Então, tá. isso como o Júlio falou, né? Que são grãos secos ou comida seca no geral. Aquela coisa que a pessoa precisa de imediato. Vícios também, né? Álcool e tal. Só que o vício, ele sempre vai ser, de certa forma, secundário. Claro que depende do estado de vício da pessoa, mas sempre também, a partir a partir do momento que a pessoa, de certa forma, conseguir um mínimo de estabilidade na crise, ela vai tentar alimentar os seus Sim. vícios, Sim. né? Isso sem dúvida. Tem uma coisa que a galera esquece muito, vamos supor. O humano é humano até na crise. Mas antibiótico. Isso que eu ia perguntar, dos remédios que Remédio, você... tem que tocar. É. Principalmente quem faz algum uso contínuo. Né? Sei lá, o cara é insulino dependente. Sim. Nossa, Isso o cara vai ter um tiver valor toquezinho absurdo. De, um De dedo insulina lá, tá ferrado, entendeu? Então, assim, sei lá, o cara é dependente de algum remédio, sei lá, um antidepressivo, alguma coisa assim. Tem que ter um estoque daquilo. Aí a galera me pergunta, né? Porque eu falo muito disso. De você saber, primeiro, saber o básico de APH, né? Que é os primeiros socorros, né? Atendimento pré-hospitalar, que é importantíssimo. Eu acho que isso deveria ser matéria nos colégios, Sim. né? Obrigatório. Cara, o mínimo as pessoas tinham que aprender, né? Você acaba... Eu conheço gente que já salvou motoqueiro porque tava com uma fratura exposta e o cara tinha um torniquete tático porque... Enfim. E conseguiu... Salvou. Porque, assim, você pega uma femoral, às vezes em 3 minutos aquele cara acabou o sangue dele. Entendeu? E 3 minutos não chega o SAMU, né? Então, assim, você salva vidas sabendo APH, né? Sabendo como fazer corretamente. Então... saber o mínimo de primeiros socorros e ter estoque de medicamento. Aí, quando eu falo isso no meu canal, no meu Instagram, muita gente vem e pergunta: pô, mas antibiótico precisa de receita. Eu falo, cara, sério, mano? O cara toma Ozempic pra emagrecer, consegue sem receita, o cara consegue o Rivotril com a tia dele sem receita, consegue, sei lá, enfim. O outro toma anabolizante sem receita. E o antibiótico o cara não consegue, entendeu? Pô, sei lá, né? Maconha consegue. Você tem que passar fome, um cara desse, Pô, né? e outra, é só explicar, sabe? Sei lá, o cara vai conhecer, não precisa nem ser médico, um dentista, um veterinário, porque existe antibiótico de uso humano que é prescrito por veterinário, porque às vezes por causa da dosagem é até melhor usar o humano. Enfim, você não conhece ninguém que você possa pedir uma se receita. você não consegue dar seus pulos pra conseguir um antibiótico, você não vai sobreviver. tem que passar Exatamente. Esquenta que você não vai sobreviver. Na crise, você é o primeiro que vai embora. Exatamente. É. E mesmo que você não precise do uso do antibiótico durante essa crise, ele é uma moeda de troca. Claro. Teve aquele filme que foi o Barack Obama. Puta moeda de troca, aliás. Né? Eles até mostram no filme isso, né? Que eu esqueci, acho que é o Dia Depois de Amanhã. Sim. É Dia esse, Depois né? de, O título.
que um dos personagens lá precisa urgentemente desse antibiótico, ele vai num prepper lá, né? E esse cara até se nega inicialmente porque ele quer trocar por dinheiro. Ele fala, meu, não quero dinheiro, a gente tá ferrado, não tem mais mundo, não tem mais... que o cara tá Vou fazer o se quê com o preparando, dólar? né? E é muito que o Léo falou, assim, você ter reserva de valor, eu entendo que é assim, é pro pós-crise, é pro um estágio de voltar à normalização. Mesmo a palavra apocalipse em si, ela não significa o fim, né? É um recomeço. Sim. Então, assim, uma hora vai recomeçar. O ser humano já passou por diversas coisas ao longo da evolução aí, né? E uma hora aquilo vai voltar a ter alguma normalidade, seja de forma diferente, ou enfim. A gente vai voltar a ter uma sociedade equilibrada de novo. E aí você ter ouro, você ter prata, você ter, sei lá, Bitcoin, você ter essas reservas de valores, vai voltar a ter algum valor lá na frente. Mas inicialmente, nos primeiros instantes ali da crise, realmente, eu acho que um antibiótico, comida, água, essas coisas que você precisa de imediato vai ter muito mais valor do que o ouro em si, entendeu? De remédios... Fora o antibiótico, o que mais você recomendaria? O que eu recomendo é você ter analgésicos, né? Sei lá, ibuprofeno, alguma coisa desse tipo de ação rápida. Você ter anti-inflamatórios. São coisas que são simples, a gente acaba usando no dia a dia, porque tá com dor de cabeça, tá com dor de garganta, né? Antitérmico, né? Uma dipirona, porque a febre prolongada, ela pode ter um risco grande, principalmente em criança. Então, assim, são coisas fáceis de você, às vezes, dependendo do motivo da febre em si, né? Mas que você consegue controlar com uma dipirona, consegue... Então, assim, são medicamentos aí que esses não precisam de receita, você compra à vontade ali na farmácia, né? E bem armazenado, eu costumo até dentro do blister mesmo fechar a vácuo, eu tenho seladorinha a vácuo. Você não gasta muito, eu acho que é uma das ferramentas que todo mundo que quer levar um pouco mais a sério a preparação tem que ter uma seladora a vácuo, né? Putz, é um baita mão na roda, e mesmo no dia a dia, você acaba usando muito, você conserva... Seladora a vácuo. Seladora a vácuo, Legal. Tipo assim, eu tenho... Acho que eu até comentei isso da outra vez que eu vim aqui. Eu tenho mania de costume, né? Não é mania, de comprar carne em peça, né? Sim. E aí eu fraciono na minha casa, porção para mim e para minha esposa, embalo elas a vácuo e congelo. E a gente só descongela aquela porção que vai usar naquela refeição. Então, assim, isso daí faz... porque, sei lá, eu tenho meio com preconceito com aquelas bandejinhas do supermercado que já tá pronto ali o bife, que eu não sei há quanto tempo o cara fez aquele bife. E se eles só mudou tá o negocinho na etiqueta? Exatamente, entendeu? Então, assim, é igual, sei lá, frios cortado. Eu geralmente não compro. Eu peço pra fatiar na hora, e se o pessoal, sei lá, no mercado que eu tô não tá, eu vou numa padaria. Eu geralmente não compro, né? É um cuidado, porque você sempre pensa em ter uma validade maior daquela coisa. Então. Conheça a QuantFury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.